Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre o futuro do controle de pragas e eu tenho a honra de estar com Marcos Takeaki, uma referência técnica e estratégica do nosso setor. Marcos, qual a mudança mais impactante você percebeu nesses últimos 5 anos no controle de pragas? Oi, Cibele. Olá, pessoal, tudo bem? Nos últimos 5 anos, a gente teve, mudanças bastante grandes, até pelo fato de a gente ter tido uma Covid, né? Aí em 2020, 2021. E isso acabou trazendo grandes impactos para o nosso segmento. E eu diria assim, que o mais importante é que eu percebo uma profissionalização maior, né? Então, as empresas elas estão se capacitando mais. Pelo menos aquelas que acabam se destacando, a gente percebe que elas estão investindo em capacitação. Outra coisa muito importante é a atuação dos responsáveis técnicos. Então, eu percebo que as empresas que têm evoluído, elas têm responsáveis técnicos atuantes. Né? Então, assim, de uma forma geral, eu diria que as empresas elas estão melhores. Né? Também, assim, a gente tem tido algumas tecnologias que têm agregado bastante, né, no dia a dia das empresas e isso acaba também facilitando, né, a gestão das empresas, o operacional das empresas. Sim. Eu acho que são as principais mudanças, assim, eu diria. Eu acho que isso está muito ligado também a uma questão de mentalidade, né? A gente percebe que as pessoas, elas estão virando gestores, né? Porque a gente tem muito empreendedorismo aqui no Brasil, mas às vezes a pessoa não está capacitada. Então eu vejo que a busca por capacitação e a atuação de RTs contribui muito para o sucesso do nosso segmento. Sim, ele vai evoluindo e se profissionalizando cada vez mais, né? Com certeza. Por que algumas empresas crescem mesmo em meio a crises, enquanto outras ficam presas no operacional? Olha, é muito difícil crescer, né? Principalmente você crescer de forma sustentável. Às vezes eu conversando com empresas pequenas, né, eu costumo dizer que é a empresa de um homem só. Então, ali o cara vai bem. Ele consegue ali uma carteira de clientes, consegue evoluir bem. E ele chega, obviamente, num limite, né? Porque prestação de serviço é venda de horas. Então, você tem 24 horas no dia. Não adianta você querer vender 26 se você é uma pessoa só. Então, o que acontece em seguida? A partir do momento que você precisa contratar pessoas, é que começam a ter os problemas, as dificuldades. Sim. Né? Então, essa é a maior dificuldade de todo empresário, é gerenciar pessoas, lidar com pessoas, recrutar, entrevistar, contratar, treinar. Né? Então, acho que essa é a grande diferença das empresas que evoluem. Elas sabem lidar melhor com pessoas. Né? Então, ainda mais serviço que a mão de obra representa muito dentro do custo, dentro do faturamento de uma empresa, né? Então, acho que isso é a parte mais importante, né? Sim. Muitos falam de tecnologia, mas poucos aplicam de forma que ela gere lucros. O que na prática faz a diferença? Bom, e assim, complementando a minha resposta anterior, eu diria que também é essa capacidade de você conseguir utilizar as tecnologias que existem, né? É muito importante. Por exemplo, antigamente as ordens de serviço, elas eram em Excel, você imprimia, levava para o campo, preenchia manualmente, não te gerava nada além disso, você precisava de uma assinatura do teu cliente, levava para a empresa. Hoje em dia, você tem aplicativos, né? Você tem sistemas que controlam tudo online. Sim. Então, eventualmente, você não precisa carregar a ordem de serviço. Você pode fazer preenchimentos no campo, no dia a dia. Você pode, por exemplo, utilizar um sistema de QR Code para fazer o controle de monitoramento em dispositivos como porta-iscas, armadilhas luminosas. Enfim, você tem essas ferramentas, né? E eu diria que o que faz a diferença é justamente isso. É a capacidade de uma empresa aprender, uma capacidade de uma empresa gerenciar, lidar com pessoas, uma capacidade da empresa absorver novas tecnologias. Então, isso tudo faz a diferença, né, no resultado das empresas. Sim.
E qual a tecnologia você acha que vem sendo subutilizada e o que poderia ser feito para dobrar os resultados de uma empresa? Bom, dobrar os resultados é bastante coisa, né? Uma das coisas que a gente às vezes foca muito, né? No faturamento. Eu vou focar aqui no faturamento, vou pegar minha empresa de, sei lá, de 20 mil reais, vou levar para 100 mil reais, né? É bonito, né? Mas acho que o mais importante é entender quanto é que sobra de dinheiro para ti, né? Então, qual é o lucro que você está tendo? Então, primeiro focar no lucro, né? Focar digamos assim, na saúde da empresa financeira e não no volume, porque senão vira uma vaidade só, né? Então, o faturamento é uma vaidade. Mas assim, eu acredito que as empresas precisam usar mais esse tipo de tecnologia que hoje não usam tanto, que é a questão de aplicativos, porque isso também gera, digamos assim, valor para o cliente final, né? Então, imagina, você está lá no cliente, você faz todo o preenchimento do serviço executado num aplicativo e automaticamente o teu cliente já recebe o relatório, já recebe o certificado de análise, já recebe fotos, tudo que você usou ali no dia a dia do seu serviço, as pessoas poderiam utilizar mais, né? Sim. Eu acho também que as pessoas precisam começar a pensar mais na segurança e no meio ambiente. Então, deixar de usar tecnologias extremamente tóxicas, né, ou para o ser humano ou para o ambiente. E a gente já tem muito isso, né? A gente tem hoje, por exemplo, a utilização de tecnologias spot, né? Sim. Que é muito bacana, né? Porque você vai trabalhar com o produto diretamente no alvo que você está querendo controlar, eliminar. Então, deixar de ser ali um aplicador de veneno no ambiente como um todo. É realmente usar mais as tecnologias voltadas para pragas específicas, mais seguras, ambientalmente corretas, utilizar softwares, aplicativos, tudo isso vai trazer um conjunto, né, digamos assim, de resultados para a empresa, né? Uma empresa que fatura 40 mil por mês e quer chegar a 120 mil por mês, por onde ela deve começar? Primeira coisa, ela deve começar por isso que eu acabei de falar, entender qual é o tamanho do lucro que ela tem com 40 mil reais e qual é o lucro que ela quer ter com 120. Porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa cresce e ela chega à conclusão que no final de tudo ela está ganhando a mesma coisa. O empresário está ganhando a mesma coisa. Então é preciso ter muito claro isso, né? Então é muito normal às vezes você ter uma empresa que fatura o dobro da outra, aonde, digamos assim, o sócio, o empreendedor está sendo remunerado muito mais com aquela que fatura menos. Então primeiro ter isso bem assim, definido, consciente disso, né? Que o importante é ter lucro e não faturamento. O segundo ponto passa por aquela questão, né, de se você quer ir de 40 para 120 mil com o mesmo operador, você não vai dar conta, né? Então você tem que pensar que você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que investir em veículos, você vai ter que investir em uma série de coisas. Então, assim, fazer uma análise desse investimento. Olha, eu preciso ter esse investimento para chegar nesse faturamento em tal momento. Isso vai valer a pena? Isso não vai valer a pena? Então, é uma análise de retorno de investimentos que você precisa fazer para depois não se arrepender, né? Porque às vezes ela pode chegar à conclusão, putz, eu investi e não estou vendo a cor do dinheiro, tá? Então, é muito importante ter essa ciência, essa noção. Mas então é isso, é você se preparar e preparar uma equipe. E aonde ocorrem os problemas, né? As pessoas não conseguem aumentar a equipe hoje. Sim. Né? Então, isso é um problema muito sério que todas as empresas têm. Então, é necessário investimento em treinamentos, é necessário investimento não só em treinamentos técnicos, né? Também tem treinamentos, por exemplo, de atendimento ao cliente. Sim. Né? O serviço, esse atendimento ao cliente é extremamente importante. E é o que faz toda a diferença, né? Pois é. Pode ter um atendimento da parte técnica excelente, mas e se o atendimento não for bom? Isso. Existe até um conceito em alguns produtos que a gente chama de gourmetização, né? Que no fundo é um atendimento diferenciado, né?
é um plus num produto, se for um produto, mas no serviço é o atendimento, né, que muda, né, que faz toda a diferença, né? Então, com certeza. Eu acho que o treinamento é a base de tudo, capacitação, né, de pessoas, e é por isso que quase ninguém consegue, porque muitos são especialistas em matar barata, poucos são especialistas em gestão de pessoas, né? Sim. Então, isso é um fator importantíssimo. E quais os erros de gestão que mais travam o crescimento das empresas? Até sendo meio repetitivo, né? Então, assim, o pessoal não sabe lidar com gestão de pessoas. Eu acho que processo de comunicação é muito importante, né? O pessoal costuma dizer que uma boa comunicação não é o que você fala, né? Repetidamente, né? Mas é saber exatamente o que o outro entendeu do que você falou. Uhum. Então, você precisa garantir que as pessoas precisam entender aquilo que você está falando. Então, primeiro, gestão de pessoas, né? Com certeza, eu acho que é o mais importante, né? Isso. Outra é confundir faturamento com lucro. Então, a pessoa acaba gastando muito mais do que poderia, né? Então, aí, ó, gestão de pessoas, gestão financeira. Eu acho também que a gente percebe falta de cuidado ou de conhecimento para numa atividade como a nossa, de controle de pragas, onde a logística é extremamente importante, né? Então, o uso de ferramentas que otimizem roteirização, por exemplo, né? Eu acho que é muito importante, porque, mais uma vez, a gente vende tempo. Se você faz uma rota que leva 10 dias para ser concluída, né, e de repente você poderia fazer em 3 dias, 5 dias, você está tendo um ganho com isso. Sim. Você pode, nesse outro tempo que ficou teoricamente vago, vender mais serviço. Né? E as pessoas usam muito pouco, e existem aplicativos para isso. Por exemplo, existe um aplicativo que chama Circuit, que faz roteirização. Então, ele te põe lá, você põe lá os endereços que você quer fazer a visita, e ele faz o teu roteiro por aquele que é o mais rápido. Então, ele põe para você, ó, você vai primeiro nesse lugar, segundo naquele, terceiro naquele. Também ajuda bastante as empresas. Otimiza o tempo, né? Exatamente. Eu diria isso, que são esses os principais erros, né? Então, gestão de empresas, porque quando você começa a crescer, gestão de pessoas, né? Porque quando você começa a crescer, você precisa ser bom nisso. Gestão financeira, também é outro fator muito importante, que requer planejamento, inclusive. E a logística, né? Então, a logística, ela é fundamental. Marcos, mas e matar barata, fazer uso de tecnologias, de produto? Não, óbvio que isso tudo é muito importante, né? Claro, é um conjunto, né, de isso, várias coisas. Mas assim, você já percebeu que muitas pessoas que entram no segmento eram ex-funcionários, ex-operadores? Então, sim, às vezes eles sabem matar barata. Eles só não sabem todo o resto, né? Olha, exatamente. Que bonito, o meu patrão tá ficando rico, né? Uma empresa. Mas não é fácil. Não. E aí, quando ele passa a ser proprietário, é que ele vê, né? Que não é tão simples quanto parecia. Exatamente. Esse é o grande problema. Sim. E qual foi o maior insight da sua carreira que mudou a forma como você vê o controle de pragas? Então, Cibele, eu tô há 25 anos nesse segmento, né? E por onde eu passei, tudo contribuiu, né, para minha formação. Aprendi muito numa empresa, aprendi mais em outra empresa, continuo aprendendo. Então, a Tapinoma tem sido, para mim, um desafio também. Então, tenho que evoluir em coisas que eu não estava acostumado a lidar em outras empresas. Visitei muitos clientes, sabe? Mas teve uma coisa que, assim, mudou muito na minha vida, que foi um treinamento que eu fui fazendo em Cetizan, que é uma empresa lá no Rio de Janeiro. Eu fui dar o treinamento. No final, eu aprendi mais do que ensinei. Porque, assim, a gente foi dar um treinamento justamente sobre atendimento. Né? E daí, assim, me chamou a atenção porque eu fui dar um treinamento e tinha 80 operadores, 70 operadores, assim. Falei, cara, uma empresa enorme, né? Porque eu nunca tinha visitado uma empresa tão grande. Né? E assim, e aí eu comecei também a perguntar para eles como que era o dia a dia deles, como que era a operação deles, né? E isso eu tô falando de mais ou menos
entre 15 e 20 anos atrás, tá? Então, tudo que a gente falou agora há pouco, né, sobre você ter ferramentas que não tem um impacto ambiental tão grande, mais seguras para as pessoas, essa preocupação com o atendimento, essa preocupação de você utilizar ferramentas que sejam mais assertivas, ao invés de você sair pulverizando tudo quanto é lugar. Então, essa aplicação Spot, poxa, eu vi eles fazendo lá atrás, há muito tempo. Eles já faziam. Eles já faziam. Então, assim, é o entendimento da praga e o entendimento do cliente também. Sim. E logística, né? Então, assim, eu fiquei maravilhado, assim, eu já gostava, né, do setor. Falei, putz, que legal. Dá para evoluir muito ainda, né? Sim. Então, assim, foi uma das coisas que mudou muito a minha forma de ver o segmento, foi essa visita a qual eu fui dar um treinamento. Mudou, assim, completamente minha concepção, né, de controle de pragas, de logística, assim, passei a ver as coisas sobre um outro ângulo. Tá certo que antes disso era muito indústria, né, voltado para a indústria, mas, assim, foi um marco para mim. Foi bem legal. Interessante. Então, muito obrigada pelas suas contribuições nesse podcast. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Se você gostou, compartilhe com a sua equipe. O nosso setor cresce quando se profissionaliza.